Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais um momento estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para desfrutarmos um pouco da palavra de Deus. Nesta noite iremos ver, dando continuidade aos assuntos do livro de Mateus. A Bíblia nos mostra que há 4 evangelhos. Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito. O livro de Mateus é um livro que fala do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Entre os discípulos do Senhor, Mateus foi um escolhido para ser discípulo de Cristo, ou seja, se tornar apóstolo. E quando ele foi escolhido, ele estava sentado na coletoria. Ele era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos naquela época eram muito odiados não só pelos judeus, mas também por outros povos, porque um cobrador de impostos ele fazia o trabalho de ganância. Ele tirava do povo além daquilo que o governador cobrava. Ou seja, se o rei cobrasse 100 denários, ele cobrava 200 denários ou 150 denários, e uma parte ficava para ele e outra parte era do governo. Então e com isso eles se enriqueciam bastante, e isso era uma profissão bem odiada pelos os judeus e os povos daquela época. Então no capítulo 9 de Mateus e o versículo 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém. A palavra do Senhor era muito forte. Ó Senhor Jesus, o Senhor tinha um espírito muito forte. Ele era o próprio Deus, o Deus encarnado. Então, quando Jesus falava, ele falava com autoridade. Aleluia. E o seu amor atraía as pessoas. Multidões e multidões seguiram o Senhor. Então, aqui o Mateus estava sentado na coletoria. E o Senhor passou e disse, talvez Mateus estava contando dinheiro, ou estava cansado, descansando ali um pouco, e o Senhor passou, o viu e o chamou, e ele seguiu o Senhor. Então mais tarde, Mateus escreveu o livro de Mateus, porque ele tinha relacionamento com o reino de Roma. Ele entendia com respeito ao reino. Então o livro de Mateus nos fala muito com respeito ao reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Logo no capítulo 3 de Mateus, ele fala assim, claro, quem falou foi João Batista, mas foi Mateus que escreveu. No versículo 2 diz assim, no versículo 1 diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus também falou isso no capítulo 4, versículo 17. Ó Senhor Jesus, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Bem, aqui nós vemos uma palavra muito bem enfatizada, reino dos céus. O povo deveria se arrepender, porque estava próximo o reino dos céus. Mas será que não existia o reino de Deus no meio de Israel? No capítulo 21 desse mesmo livro, e o versículo 43, veja o que o Senhor fala aqui para os fariseus. Senhor Jesus, versículo 43 diz assim, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então aqui nos diz que o reino de Deus seria tirado do povo de Israel e dado a um novo povo. Que povo era esse? Os gentios, que produzisse os frutos no seu devido tempo. Então existia aqui nós vemos a palavra reino de Deus e reino dos céus. Reino de Deus é uma coisa e reino dos céus é outra coisa. Então, há 2 termos aqui, reino de Deus e reino dos céus. Se nós lermos, nós acabamos de ler no capítulo 3, no capítulo 4, que o reino dos céus estava chegando, ou seja, que não existia ainda o reino dos céus. Mas no capítulo 21 aqui de Mateus, fala do reino de Deus que seria tirado do povo de Israel. Então o povo de Israel tinha ou não tinha o reino de Deus? Em João capítulo 3,
o Senhor Jesus falou: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para entrar ou para ver o reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Então, o que é o reino de Deus? Deus é o Rei, Deus é eterno, e Deus reina desde a eternidade passada à eternidade futura. No livro de Salmo, capítulo 90, diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia! Então, o reino de Deus já existia de eternidade passada à eternidade futura. Por toda a eternidade, Deus reina. O reino de Deus existe. Mas dentro do tempo, Deus é eterno, mas Deus criou o tempo. Então, no início da Bíblia, na criação, aí nós vemos ali a criação do tempo. Então, dentro desse tempo que nós vivemos, nós temos um período aqui viver aqui na Terra, nós temos alguns anos que vivemos aqui na Terra, depois morremos e a vida continua. Então, dentro desse tempo, aí realmente temos a vontade de Deus. Então, Deus está reinando por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, quando o homem desobedeceu a Deus, que pecou, aí Deus prometeu o seu Filho amado, o Salvador da humanidade. E, determinado tempo da humanidade, Deus enviou o seu Filho. Nós vimos aqui há 2000 anos atrás. Mas essa promessa foi há 6.000 anos atrás. Passou-se 4.000 anos atrás. Passou-se 4.000 anos para chegar à vinda do Salvador. Jesus nasceu. O Salvador da humanidade nasceu. Há 2.000 anos atrás ele nasceu. O Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, nasceu nesta terra. Louvado seja o Senhor. Então ele trouxe o reino dos céus. E na oração do Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Então veja que já na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus falou: venha a nós. Isso quer dizer que não existia, mas vinha a nós, estava chegando a nós o reino de Deus, o reino dos céus. Então, dentro desse período do tempo, quando Jesus trouxe o reino dos céus, então, para nós entrarmos no reino dos céus, nós precisamos nos arrepender e nascer de novo, graças ao Senhor. O reino dos céus é uma parte dentro do reino de Deus. O reino de Deus é Deus existindo, é Deus reinando por toda a eternidade. Mas dentro do tempo, aí o Senhor Jesus trouxe o reino dos céus. Começou-se com a igreja. A igreja é a realidade do reino dos céus. Quando nós nos arrependemos, que nos voltamos para Deus, que nos convertemos, nós nascemos de novo, nós entramos no reino dos céus. Então estamos na igreja, que é a esfera onde Deus reina. Mas se nós olharmos na esfera do mundo, por todo o mundo, nós não vemos o reino de Deus na esfera total. Então Deus quer trazer o reino dele aqui para a terra. Deus quer governar. E quando Deus começar a governar por toda a eternidade aqui na terra, então ele vai tirar o pecado, vai tirar a morte, vai tirar todas essas coisas malignas, a subsistência, a luta pela subsistência, a luta por poder, a luta por dinheiro, a luta por terra. Veja que os homens lutam por terra, lutam por poder. Tudo isso um dia vai se acabar, porque o reino dos céus virá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então essa diferença do reino de Deus é Deus reinando por toda a eternidade. E o reino dos céus é uma porção que Deus tem dentro do reino de Deus. Por exemplo, nosso país, o Brasil, é muito grande. O país do Brasil tem 27 estados, não é isso? E a capital. Então nós podemos dizer que o São Paulo está dentro do Brasil, mas o Brasil não está dentro de São Paulo. Ou seja, todos os paulistas são brasileiros, mas nem todos os brasileiros são paulistas. Eu sou baiano, eu moro na Bahia, nasci na Bahia. Eu sou brasileiro, mas eu não sou paulista. Eu não nasci em São Paulo, eu nasci na Bahia. Então, os cariocas, eles são brasileiros, mas os cariocas não são baianos, não são pernambucanos. Cada estado, cada pessoa que nasce em determinado estado, ela é cidadã daquele estado, mas todos são brasileiros. Então o reino de Deus
Todos nós estamos dentro do reino de Deus. Quando estamos debaixo da potente mão do Senhor, estamos dentro do reino de Deus. Mas, porque estamos debaixo da esfera do reino de Deus. Mas Deus quer reinar na vida de cada um de nós. Então precisamos entrar no reino de Deus. E quando você entra no reino de Deus, você está agora na esfera do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Todas as coisas estão debaixo da soberania do Senhor. Mas Deus quer reinar na minha vida, Deus quer reinar na sua vida. Então, para isso, nós precisamos nos arrepender e nos voltarmos ao Senhor e nascermos de novo, graças ao Senhor. Quando fazemos isso, nós temos o Rei do reino dos céus dentro de nós. Ó Senhor Jesus! Então, essa diferença do reino de Deus e do reino dos céus, o Senhor Jesus trouxe, nos mostra na sua palavra. Nós precisamos, a cada dia, buscar entendimento na palavra do Senhor. Então, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino. A Bíblia fala que ele comprou de todos os povos, todas as nações, pessoas de todas as línguas, todos os povos, todas as nações, e o constituiu reino e sacerdotes. E ele reinará por toda a eternidade. Deus quer trazer o reino dele e nós precisamos nos voltar para o reino. Deus precisa governar na sua vida e na minha vida. Aleluia pelo reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Então que nós possamos entender mais e mais com respeito ao livro de Mateus. Mateus ele traz muitos esclarecimentos com respeito ao reino dos céus. Aleluia. Então a realidade do reino dos céus, em Mateus 22, ali nos mostra as bodas do Cordeiro. O Cordeiro é uma festa de casamento. O Cordeiro, as festas das bodas, essas bodas é o casamento do Filho. O Filho vai casar com a igreja e vai ter um período de 1000 anos de desfrute. Então só vai entrar nessa festa quem está com as vestiduras abordadas, preparadas. Eu não falei que nós precisamos entrar no reino de Deus? Então nós estamos na realidade do reino dos céus, mas quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra por 1000 anos. E só vai entrar nessa esfera quem está com as vestes preparadas, ou seja, quem está com a sua vida preparada, quem está com a sua vida no altar, quem cresceu em fé, quem amadureceu, quem realmente preparou espiritualmente para a volta do Senhor. Em Mateus 25 há as 10 virgens, 5 delas se prepararam e 5 eram honestas. As que se prepararam, quando o noivo chegou, elas ouviram a voz do noivo e entraram para as bodas, entraram para as festas. Essas bodas aqui nós vemos no capítulo 22. Elas entraram para as bodas porque esperavam o noivo. Mas quando as outras voltaram, porque foram comprar azeite, encontraram as portas fechadas e ficaram do lado de fora do reino. Deus não quer deixar ninguém de fora. Você não pode ficar de fora. Você precisa estar dentro do reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E que você realmente se volte para o Senhor, se volte para o seu reino e deixe Deus governar na sua vida em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela essa palavra, que cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor, que seja mais e mais iluminado, mais e mais iluminada pela luz do Senhor, que se volte a Ti, Senhor, que realmente nasça de novo, que possa entrar no reino dos céus e fazer parte do Teu reino, que o Teu nome seja glorificado para a glória do Senhor.